Olá, crianças, tudo bem com vocês? Saudades de ver o rostinho de vocês, de conversar com vocês, de estudarmos a palavra de Deus juntos, né? Mas enquanto isso não é possível, nós vamos fazendo desta maneira, que a palavra de Deus continua sendo a mesma, né? Tanto presencial como à distância, gravando vídeos, que vocês possam assistir os vídeos, as aulas, que vocês possam aprender a palavra de Deus, se interessar em ler a palavra, orar, né? Buscar ao Senhor, aprender os versículos da Bíblia, as histórias da Bíblia. É tão gostoso você começar a ler as histórias que Jesus contava através de parábolas. Parábolas é a mesma coisa de história, só que Jesus usava as parábolas para as pessoas, para ensinar melhor para aquelas pessoas, entendeu? Então, que vocês possam aprender a palavra de Deus, procurar ser crianças prendadas na palavra de Deus, amém? Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Beijos para cada um de vocês. Estou com muita saudade de vocês, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Até quando vai esse confinamento, esse vírus? O Papai do Céu sabe de tudo, né? Então, antes de começarmos a nossa aula, antes de orarmos, eu vou falar, nós hoje vamos falar sobre um homem que ajudou um outro. Estava caído na estrada, que foi assaltado, ele apanhou, roubaram tudo dele e todos que passavam na estrada, ninguém o ajudava, mas aquele homem que passou naquela hora, naquele exato momento, ele parou para ajudar aquela pessoa que estava precisando muito de socorro, estava precisando muito de ajuda naquele momento, tá bom? E sabe qual é o nome daquele homem? É o bom samaritano. E ele parou para ajudar aquela pessoa. Mas depois nós vamos ver essa história, tá bom? Antes disso, nós vamos orar, agradecer ao Senhor pela semana de paz, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pelo grande amor dEle, pelo cuidado, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito nas nossas vidas, pelo teu grande amor, Pai, pela tua fidelidade nas nossas vidas, pelo teu grande amor, pelo teu cuidado, pelas tuas misericórdias. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada criança, porque o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia no lar de cada uma das tuas servas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai querido, Deus de amor, Deus de poder, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada mamãe, de cada papai, ó Deus, tem cuidado dos irmãozinhos também, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado deste vírus invisível, desta peste perniciosa. O Senhor tem cuidado de nós, Pai, tem nos ajudado, tem suprido as nossas necessidades, ó Pai. Agora, Senhor, eu te peço, abençoe a cada criança, meu Deus, desde a menorzinha até a criança maior, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, que elas sejam crianças crentes, crianças que sintam no coração o desejo de ajudar o próximo, de fazer, ó Deus, aquilo que é da tua vontade, ó Pai, aquelas que gostam, Pai, de servir ao Senhor, Pai, ó Deus, ajudando pessoas, que elas possam, Senhor, ser crianças, ó Deus, orientadas por Ti, meu Pai. Fica conosco, abençoa-nos nesta manhã, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações através desta aula, no nome santo de Jesus, e que eu te peço e te agradeço agora e sempre. Amém. Agora, crianças, nós vamos ler a palavra de Deus, que se encontra em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, que fala da história do bom samaritano, daquele homem que ajudou aquele outro que estava precisando de muita ajuda na estrada, machucado, roubaram tudo dele, a sua capa,
tudo que ele estava levando e ainda bateram nele, machucaram muito ele. E nós vamos ler agora esta história, tá bom? Para que vocês possam entender. E diz assim: certa vez, uma advogada da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que lhes propôs: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, faze isto e viverás. E, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Diante de que Jesus lhe respondeu assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. Amém. Para demonstrar essa história, crianças, eu vou mostrar para vocês algumas figuras. E essas figuras foi o Gabriel que desenhou, para que eu pudesse dar aula para vocês agora. Estava um pouco ocupada, pedi para ele desenhar e pintar as figuras da história do bom samaritano. Olha aqui, ó. Este homem aqui, ó, tá vendo? Dá para ver, ó. Este homem é o que estava viajando de Jerusalém. Ele estava viajando de Jerusalém para Jericó. Tá vendo? E chegando à estrada, era muito perigosa, igual hoje em dia, né? Tem estradas que são muito perigosas para se viajar à noite ou mesmo de dia. E ele estava viajando e foi surpreendido. Ele foi pego por assaltantes, por pessoas ruins, pessoas que não tinha Deus no coração. E essas pessoas roubaram tudo dele, levaram tudo, ainda bateram nele, tiraram a sua capa, ó, deixaram ele quase sem roupa, tá vendo? E bateram nele, tá vendo que ele está machucado, ó, no rosto, tudo machucado no rosto, e levaram tudo. Aí, ia passando por aquela mesma estrada, o sacerdote que servia a Deus, né? Vendo? Ele era um servo de Deus, mas mesmo assim ele passou por outro lado para não ajudar aquele homem que estava machucado e precisando muito de ajuda, precisando de socorro. Socorro, me ajudem, né?
fui assaltado, me bateram, me espancaram, levaram tudo que eu tinha, me deixaram quase sem roupa. Mas mesmo assim, o sacerdote não ajudou, passou pelo outro lado do caminho, tá vendo? Mesmo tempo, naquele mesmo caminho, ia passando um levita que louvava ao Senhor no templo, também era um servo de Deus, que louvava ao Senhor. Mesmo assim, ele também não quis ajudar, não quis se contaminar com, pegar no homem que estava sangrando, todo machucado, precisando de ajuda, precisando de socorro. Também o levita passou de largo, passou do outro lado e não deu importância para aquele homem. Mas vinha naquele caminho também um outro homem com seu cavalo, ou burrinho, não sei. Ele vinha com seu animal. E quando ele viu aquele homem caído na estrada, precisando de socorro, prontamente ele parou para ajudar, desceu do seu animal, cuidou daquela pessoa, daquele homem que estava machucado, fez o curativo, colocou vinho, óleo nos ferimentos, enfaixou aquele homem e colocou no seu animal e levou para uma hospedaria, um hotel que estava perto dali. Ele levou, chegou lá, recomendou que fizessem, de tudo por aquele homem, porque ele tinha encontrado aquele homem naquela estrada, tinha apanhado, tinham roubado tudo dele, e era para cuidar do homem. E se as despesas fossem a mais, ele deu dinheiro para pagar, mas se fosse a mais a despesa que gastassem com aquele homem, e que ele ia viajar, e quando ele voltasse, que ele acertaria, pagaria o restante da despesa naquele lugar, Este é o bom samaritano. E a palavra de Deus diz que os samaritanos, os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos, eles se odiavam, eles brigavam o tempo todo e eles não se davam bem. E mesmo assim, aquele samaritano ajudou aquele homem, entendeu? Mesmo assim, ele não olhou para nada, ele não pensou nas brigas, nas divisões que eles tinham, e sim, ele ajudou aquele homem. Fez o que pôde, o que estava dentro das suas possibilidades, ele fez para ajudar aquele homem, E quem foi o próximo daquele homem? O samaritano, Foi o bom samaritano, foi ele que ajudou. Nenhum dos servos de Deus que estava passando ali naquele momento teve compaixão, teve misericórdia daquele homem para ajudá-lo, para socorrer, pelo menos para colocar remédio nos seus ferimentos, Levar ele para algum lugar, dar um prato de comida, comprar um remédio. Nem isso eles fizeram, não quiseram nenhuma responsabilidade, não fizeram nada disso. Passaram e simplesmente ignorou aquele homem. E nós, crianças, nós podemos fazer isto? Ignorar a necessidade do outro? Nós podemos fazer isso com as pessoas que estão ao nosso redor, que está precisando, e principalmente neste momento agora de pandemia, com esse vírus, muitas pessoas perderam seus empregos, Muitos papais e mamães perderam seus empregos e não estão tendo o suficiente dentro de casa para alimentar os seus filhos. E será que nós podemos agir da maneira que agiu o sacerdote e aquele levita? Ignorar a necessidade do outro? Será que nós podemos fazer isso, crianças? Acho que não, Possamos sentir a necessidade do outro, Sentir, na pele aquilo que o outro está passando,
Se o coleguinha está precisando de um agasalho, se o coleguinha está precisando de um sapato melhor, um sapato novo, que o dele está furado, se o coleguinha não tem um alimento em casa, o que a gente tem que fazer? Ajudar, né? Pegar um dos nossos agasalhos ou dois, se temos a mais, e repartir com aquele coleguinha. Se o tênis dele está furado, se a gente não puder comprar um novo na loja, mas pegar um bom seu, vocês têm a mais e dá para aquele coleguinha, para ele suprir as necessidades dele, não é mesmo? Se você vê que o coleguinha não tem o alimento em casa, o que tem que fazer? Pedir para a mamãe, né? Minha mãe ou meu pai. Eu tenho um coleguinha que ele falou que não tem comida em casa, não tem arroz, não tem feijão, não tem uma mistura, não tem um leite, uma bolacha. Então, gostaria de fazer uma cesta para ajudar aquele colega, não é mesmo? Sermos bons samaritanos, né? Pessoas que ajudam o outro, que sente a necessidade do outro, que não fecha os olhos, não passa de largo, não passa pelo outro lado, para não ver, né, que aquele outro está precisando de algo, está precisando daquilo que temos a mais na nossa casa, não é mesmo? Então, que vocês sejam crianças que ajude o próximo, né? Que ajude o seu coleguinha, que ajude aquele que está passando fome, aquele que está sem um agasalho, aquele que está sem um sapatinho melhor. Eu tenho uma historinha bem pequenininha para contar para vocês. Eu tinha uma aluninha na escola e ela era assim, bem para frente, bem desenvolvida para a idade dela. Aí, quando foi um dia, a mãe dela comprou uma mochila mais moderna para ela, né? E da princesa que ela queria. E aí ela tinha visto que uma outra coleguinha na sala estava com uma mochila furada. Aí ela falou para a mãe assim: mamãe, já que a senhora trocou a minha mochila, comprou uma mochila nova para mim, eu queria dar a minha mochila para aquela coleguinha que tá com a mochila toda furada. Eu posso dar? Aí a mãe dela perguntou, eu fiquei tão emocionada, porque era uma menininha e ela olhou pro próximo. Ela falou: eu ganhei uma nova, a minha tá boa ainda, eu vou dar para a coleguinha que não tem. Então ela fez igual o bom samaritano, ela acudiu aquela coleguinha, ela ajudou. A coleguinha que não podia comprar aquela mochila nova, ela deu a dela. E foi muito bonita aquela passagem, aquele momento que a gente viveu ali na sala de aula. E que vocês possam também fazer o mesmo, serem, né, pessoas que gostem de ajudar o outro, que sintam a necessidade do outro. Se o coleguinha não pode comprar uma borracha, você divida, dá uma para ele, se você tem uma a mais. Se o coleguinha na sala não tem um lápis, está com um lápis pequenininho para escrever, e você tem 2 ou 3, dá um para ele, né? Fala: joga esse pequenininho fora que eu vou te dar um lápis, eu vou te dar uma borracha, né? Ajude o colega, não faça, não ignore, não seja como aquele sacerdote que passou, não seja como aquele levita que passaram ali, mas ignoraram o problema, né, do outro, ignoraram aquela pessoa que estava ali pedindo por socorro, por ter sido, né, machucada, por ter sido roubada, por estar ali na estrada precisando de ajuda, não é mesmo? E nós não devemos olhar a quem nós ajudarmos. Mesmo eles não se dando bem, ele procurou ajudar aquela pessoa. E, tia Conceição, mas tem um coleguinha na sala que ele é tão chato, ele precisa de ajuda, mas ele é tão chato. Ai, que colega chato, ninguém gosta de ficar perto dele. Mas ele é um ser humano.
Você pode ajudar sim, sem precisar olhar, né? Porque ele é chato, porque ele é isso, é aquilo. Se ele está precisando, faça a sua parte, ajude. Se você tem um doce na sua mochila e você está na sala e você senta perto dele, você divida seu docinho com ele. Ah, mas eu não dou para ele não, ele é muito chato, ninguém gosta de ficar com ele. Para quê? Para que eu vou ajudar se ele é chato? Não faça isso, né? Nós não devemos olhar, fazer o bem sem olhar a quem. Devemos fazer o bem a todos, ajudar a todos, amém? Que vocês possam ser crianças que não olhem isso, que não reparem, né, nas coisas, na aparência, mas que possam estar ajudando, sentindo a necessidade do outro. E como eu já falei anteriormente, neste momento que estamos vivendo, quantas crianças por aí não estão passando necessidade, não estão sem roupa, sem sapato, sem comida, que é o necessário, né, dentro de casa. Estão, se você puder ajudar. Outro dia também eu vi uma história de uma menina que ela foi à prefeitura e pediu para que imprimisse, a prefeitura ajudasse ela a imprimir e formar apostilas para os colegas que não tinham condições de estudar, não tinham tecnologia dentro de casa, não tinha celular, não tinha um tablet, não tinha um notebook, né? Não tinha nada disso e ela fez isso para ajudar o próximo. Então, é que possamos ser crianças do Senhor, crianças que gostem de ajudar o outro, né? Então foi muito bonito o que aquela menina fez. Então, ela se preocupou com o próximo dela, né? Ela se preocupou porque ela podia estudar, ela tinha todas as tecnologias possíveis dentro de casa e ela podia estudar. E aqueles colegas mais simples não tinham, então iam ficar sem estudar, porque os professores estavam mandando para eles as lições para estudar pelo celular, pelo computador, e aqueles colegas não tinham. E ela fez isso, as apostilas de tudo que estava sendo dado, ela pediu ajuda para poder fazer e ajudar aqueles colegas necessitados, amém? Então, que vocês possam seguir o exemplo do bom samaritano. Ele não olhou para as dificuldades, ele não olhou para as brigas, para tudo aquilo que existia entre eles, mas ele cuidou das feridas daquele rapaz, daquele senhor que estava caído. Ele ainda levou para a hospedaria, para um hotel, né? Deixou ele lá, pediu que cuidassem dele e toda a despesa ele pagaria por aquela pessoa, né? Nós muitas vezes temos o suficiente dentro do nosso lar e não nos importamos com aqueles que não têm, né? Muitas vezes acontece, somos pegos assim e esquecemos de nos preocupar com aqueles que estão precisando da nossa ajuda, do nosso socorro, né? Que venhamos repartir aquilo que temos com aqueles que não têm nada. Alguns não têm quase nada e tem muitos que não têm nada, que estão precisando da nossa ajuda. Que vocês possam pensar direitinho, crianças, e dividir, né, aquilo que vocês têm a mais, né? Aquilo que vocês muitas vezes está até no guarda-roupa, uma roupa que você nem veste, que já não dá mais para você, ou que você não gostou, e está lá dobradinha e você não veste, e tem uma criança que não tem nada. Então você vai, peça com a mamãe para você dividir, para você ajudar aquela criança, aquela pessoa que não tem nada, que está precisando, necessitando da sua ajuda, tá bom? Então, nós vamos ver um versículo da Bíblia, aqui desse texto, para vocês colocarem em prática, que diz assim, é o versículo 27, que diz assim:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele é um versículo grandinho, mas dá para aprender, crianças. Amarás o teu Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, que possamos amar o nosso próximo, aquele que está necessitado, como a nós mesmos, como nós amamos a nós mesmos, né? Que possamos estar amando o outro, se colocando, usando a empatia, que é se colocar no lugar do outro, se colocar como se fosse você, se fosse eu que estivesse precisando e eu achasse alguém para me ajudar, para me socorrer, né? Para suprir as minhas necessidades. Então, que possamos, crianças, nos colocar no lugar do outro, sentir a necessidade do outro, tá bom? Então, vamos estudar esse versículo que diz assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que vocês possam amar o Senhor teu Deus, né? Amarás nosso Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças e amar o nosso próximo como a nós mesmos, tá bom? Então, esse versículo ele vai ser colocado na tela, tá bom? Que vocês possam refletir nesta palavra, nesta passagem, nessa história que Jesus contou para aquela multidão, porque Jesus ele vivia rodeado de pessoas querendo ouvir a palavra de Deus. E ele usava parábolas. Ele usava parábolas para que as pessoas pudessem entender melhor a história que ele ia contar naquele momento, tá bom? E que Deus possa abençoar vocês grandemente, né? Que Deus possa cuidar da vida de vocês. E quando vocês souberem de alguém que esteja precisando da sua ajuda, não faça diferença, tá bom? Indiferença. Mas olhe com o olhar de amor, o olhar de Jesus Cristo e socorra, né? O coleguinha, a quem estiver precisando naquele momento, tá bom? Faça a diferença, seja uma criança que faça a diferença no mundo que estamos vivendo, do egoísmo, né? As pessoas só pensam em si mesmas. Vocês possam fazer diferença e ser crianças que crentes no Senhor, que sintam a necessidade do outro, tá bom? Fica com Deus, viu? Um beijo grande no coração. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Beijo, saudades de vocês.